Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Eu gostei muito da frase de Napoleão Bonaparte, hein? O líder é um vendedor de esperança. Então que você possa absorver os conceitos para que seja realmente um vendedor não de fantasias, né? Mas de uma esperança com uma base sólida. Porque, afinal de contas, quem lidera a gestão de negócios, a gestão de pessoas, a gestão de processos. Não é fácil liderar. Você talvez tenha uma liderança nata, mas também você pode ter uma liderança adquirida. Então, participe conosco agora no quadro Minha Vida, e onde eu saúdo meu amigo e irmão Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Laércio. Boa tarde. Boa tarde, Felipe e João, sempre com a gente aqui. E boa tarde aos ouvintes e amigos da Life Academy. Serginho, o verdadeiro líder é aquele que tem a habilidade de transformar sonhos em esperança e esperança em realizações. Aliás, fazendo um rápido comentário, nessa próxima sexta-feira, agora, dia 16, nós começamos lá na Life Academy ao vivo, no presencial, no Espaço Novo Tempo Santana, às 19 horas um lanche gratuito para os nossos convidados e a partir das 20 horas um workshop aberto lá no auditório do Espaço Novo Tempo Santana, uma nova série. Oba! A Arte de Fazer Acontecer. Sabe aquele desafio de transformar sonhos em realidade? Então, a partir da próxima sexta-feira, durante 6 semanas, nós teremos lá uma equipe de consultores, especialistas da Life Academy, explorando então o tema Arte de Fazer Acontecer. O endereço é Rua Antônio Pereira de Souza, 297, ali na altura da Caixa d'Água, do Hospital São Camilo, ali em Santana. Rua Antônio Pereira de Souza, 297. Mais informações também no academiadavida.online. E se você quer conhecer a gente de perto, vocês vão ver como somos gatos. Como somos gatos. Nós gatos já nascemos pobres. Né? Porém, já nascemos livres. Pois é, você vai ter a oportunidade de conhecer a gente, conhecer lá, encontrar a professora Fernanda, o Dr. Augusto, toda a equipe que participa aqui da Life Academy nesse workshop que é fantástico, as técnicas da arte de transformar acontecer. E ontem nós falamos sobre as atribuições de um líder, não é? À frente de um empreendimento, de um negócio, e ele tem ali o desafio de fixar objetivos, planejar, organizar, comunicar, dirigir e motivar, identificar, analisar e solucionar problemas, negociar, tomar decisões, medir e avaliar. E a pergunta que eu faria agora é o seguinte: qual é o maior desafio de um líder? Qual é o maior desafio de um líder? Bom, estar sempre motivado? Estar sempre motivado, será esse? Laércio, o maior desafio de um líder? Acho que o maior desafio é liderar. Liderar. Felipe, qual é o maior desafio? Chega lá no microfone, Felipe. Boa tarde a todos. O maior desafio de um líder? Conseguir organizar as competências dos seus liderados. Conseguir organizar as competências dos seus liderados. Olha, eu concordo com todas elas. E eu sintetizo e resumo que o maior desafio de um líder não é fazer. O grande desafio do líder é fazer. O líder não é aquele que faz. O Kenneth Blanchard, no livro Liderança Situacional, ele diz assim: quando termina o trabalho de um bom líder, as pessoas dizem, nós fizemos isso. Ótimo. É o princípio, o líder, ele tem aquele princípio de João Batista. Sabe qual é o princípio de João Batista? É necessário que ele cresça e eu desapareça. Então, é assim, o verdadeiro líder não é aquele que aparece, mas é que o resultado das equipes que ele lidera aparece e as pessoas tenham essa percepção de que efetivamente elas fizeram as coisas. Então, o grande desafio de um líder é obter resultado através de pessoas. Há muitas pessoas que se julgam líderes, não é? Mas, na verdade, quando você olha, elas efetivamente não são líderes.
porque elas estão hiperatarefadas, fazendo um mundo de coisas, enquanto os seus liderados estão olhando aquele louco se matar e esperando fazer alguma coisa que eles poderiam já estar fazendo, né? Então, o líder, em princípio, é aquele que leva as pessoas a fazerem. Agora, vamos pensar um pouco aqui. Qual é o único elemento que não pode faltar para que uma pessoa seja considerada líder? Pode faltar tudo, mas se faltar esse elemento, ela não é líder. Uau! Não é retórica, esse silêncio é que eu estou esperando a resposta, tá certo? Qual é a única coisa que não pode faltar para que o indivíduo seja considerado líder? Entusiasmo, ânimo, caráter. A única coisa que não pode faltar para que uma pessoa seja considerada líder são seguidores, são liderados. Senão ele está sozinho. Ok? Ele não é o único elemento. Ele pode ser um bom líder ou um mau líder, ele pode ter entusiasmo, pode estar desentusiasmado, mas enfim, ele precisa não ter tiver ninguém, seguidores. Então, a pergunta que eu queria colocar é o seguinte: por que nós precisamos de líderes? Deixa eu contar uma história. Tem uma sobrinha, é uma figuraça. Aninha, vai um abraço do tio aí. Ela era bem pequena, ela tinha uns 5 a 6 anos e eles moravam relativamente distante, assim, talvez uns 10, 12 quilômetros da nossa casa, em São Paulo, que é uma distância significativa, não é? E um domingo ela foi passar a tarde com a gente em casa e num determinado momento a minha esposa foi devolvê-la, né? E para os pais. E quando a minha esposa colocou no carro, ela disse: tia, eu sei o caminho da minha casa. Ela tinha 5 para 6 anos. E a minha esposa então fez um desafio. Falei: então tá, então você me guia. E a colocou lá no carro, colocou cinto, não sei, acomodou lá a cadeirinha, não sei. E saiu, e aí a Aninha começou. Disse: vire à direita. E virou à direita. Vira à esquerda, siga em frente e tal. E acertando o caminho. Legal. Num determinado momento, ela diz assim: vire à esquerda. E a minha esposa seguiu em frente. Mas ela estava certa, que minha esposa optou por fazer um caminho diferente. Ela se virou para minha esposa e disse assim: recalculando a rota. Papagaiazinha. Veja, naquele momento em que a minha sobrinha era ali o GPS, qual era o papel que ela estava exercendo? Liderança. Papel de líder. E a minha esposa, naquele momento, era o seguidor. Era o seguidor. Literalmente. Ok? Muito bem. Essa analogia nos ajuda a responder a pergunta do para que nós precisamos líderes. Quando é que você usa o GPS? Você está perdido. Quando você não sabe o quê? Não sabe o caminho. O caminho. O caminho. Então, veja bem, para que nós precisamos líderes? Nós precisamos de líder para nos levar aonde nós não iríamos sozinhos. Líder é alguém que nos leva aonde nós não iríamos sozinhos. Ok? Então, agora vamos pensar aqui um pouco. Eu tenho mais 2 minutos e meio aqui. Nas suas experiências com líder, ao longo da sua vida, você sempre esteve exposto a pessoas que estavam em posição de liderança em relação a você. Algumas por direito, talvez seu pai, sua mãe, um professor, um chefe, ok? E algumas não eram por direito, mas eram de fato. Às vezes era um irmão, um amigo, um professor, alguém que te influenciou. Ok? Líder é alguém que nos influencia, não é? A fazermos algo que nós não faríamos sozinhos. Pensa bem, especialmente em pessoas que estavam em posição de liderança de fato, mas não de direito, ok? Que te influenciaram. Por que você a seguia? Por que você a seguia? Por exemplo, uma pessoa que me influenciou muito, meu avô. E o meu avô exerceu em mim uma influência silenciosa. Meu avô era um homem de poucas palavras.
Ele não era fechado, era um cara muito bem-humorado, tudo, mas ele estava sempre compenetrado, sempre fazendo alguma coisa útil, extremamente organizado. Meu avô tinha muitas ferramentas e era tudo assim milimetricamente organizado, todas as coisas nos lugares, tudo certinhas e tal. Ele tinha lá parafusos, ele tinha um vidrinho para cada tipo de parafuso. Ele tinha, assim, é tudo muito organizado. E o meu avô era um homem que nunca parava. O meu avô, quando não estava fazendo nada, estava fazendo palavras cruzadas. Ótimo. E ele exerceu em mim uma influência muito silenciosa, né? Por que ele foi um líder? Eu herdei dele essa habilidade de organização, essa proficiência de tal. Assim, ele foi uma das pessoas que me comunicou muito isso. Então, por que a gente segue alguém? Por uma razão. Depois, diga. Porque aquela pessoa nos inspira. Nos inspira. Uhum. E com ela, nós aprendemos e nós somos melhores do que nós éramos sozinhos. Perfeito. Ok? Mas, por outro lado, você provavelmente já conviveu com pessoas que estavam em posição de direito da liderança, mas elas não te inspiravam. É isso aí. Elas não te desenvolviam, você não crescia. Eu recentemente, um cliente de uma empresa, um executivo de uma empresa cliente nossa, me chamou e disse, olha, uma grande empresa, líder no seu segmento mundial, e me disse, eu preciso deixar essa empresa. Eu disse, mas por que você precisa deixar essa empresa? Você está super avaliado, você está numa linha de oportunidade, mais alguns poucos anos vai haver 2 ou 3 sucessões acima de você, você está elegível a crescer, está muito bem avaliado. E ele me disse assim, eu parei de aprender com o meu chefe. Ficou com fome. Então veja, de crescer. Preciso fechar, eu tenho 15 segundos aqui para fechar. Líder, nós precisamos de líderes que nos levem aonde a gente não iria sozinho. E aqueles líderes que nos levam de nós e não iríamos sozinhos são aqueles com os quais a gente aprende e cresce. Muito bem, está aí para você o nosso compromisso hoje, dia 13 de março. Amanhã a gente volta no quadro Minha Vida e a gente segue com você até às 4 da tarde aqui na Dória FM.